Bom dia, irmãos. Mais um dia, né? Mais uma sexta-feira. Uma boa sexta-feira para todos, né? E um dia maravilhoso. Vamos falar hoje, irmãos, de Samuel, 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. A sedição de Seba e sua morte. E o versículo 1 fala: Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Becrim, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temas parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Becrim. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Então, irmãos, aqui está falando de Seba, né? Seba se levanta contra Davi, né? Aqui surge Seba, um homem rebelde, né? Chamado de filho de Belial, né? Ou seja, perverso, que se revolta contra o rei Davi, e ele sopra a trombeta e inicia o povo dizendo que não tem parte com Davi. Quem não tem parte com Davi, né, tentando dividir o reino espiritualmente, isso representa como inimigo, né? Tenta semear rebelião e divisão para enfraquecer o que é de Deus, né? O que Deus estabeleceu, né? Então ele toca a trombeta e falando que quem não faz parte de Davi, que seguisse ele, né? Então Israel seguiu ele, mas Judá, né, foi com Davi, né? Tá lá, esse é o versículo 1. Versículo 2, né? Israel segue Seba, né? E Judá permanece com Davi. A nação se divide e Israel segue o rebelde. Mas Judá permanece fiel ao rei, né? Isso mostra a fidelidade verdadeira, né? Se prova nos tempos de crise. Aí no tempo de crise, aí mostra a fidelidade, né, do povo de Deus. Então o povo de Judá seguiu a Davi e o povo de Israel, né, seguiu Seba. E mesmo quando muitos se afastam de Deus, sempre preserva um povo fiel, né? Que permanece ao lado da liderança que ele escolheu, né? Pode até alguns não ficarem, né? Porque o povo de Deus, eles seguem o que está no caminho de Deus. Foi Deus que escolheu, foi Deus que pôs esse povo no caminho de Davi, né? Então o povo de Judá foi fiel a Davi, né? E o versículo 3, né, fala que Davi volta a Jerusalém e cuida das concubinas. Retorna Davi, demonstra sabedoria e respeito. Ele não toca nas mulheres que ficam para guardar o palácio durante a rebelião de Absalão. Isso mostra que Davi honra os limites e age com integridade, mesmo em tempos espiritualmente, né? Tempos de dor, né? Aí espiritualmente ele fala de restauração, com santidade e discernimento, né? Sempre havia, né, vozes tentando dividir o que Deus uniu,
né? Os fiéis, né? Mas os fiéis permanecem firmes, mesmo quando outros os afastam, né? E Deus honra aquelas pessoas, né? O povo que seguiu Davi, né? Então o povo teve sabedoria, integridade. Esse povo seguiu Davi, né? E é o que está dizendo, né? Nesses 3 versículos, né? Que mesmo no tempo de crise, né? No tempo de crise, tem um povo fiel a Deus, né? Tem um povo que permanece do lado de Deus, né? E esse povo foi o povo de Judá, que não deixou de seguir Davi. E o povo de Israel foi um povo rebelde que seguiu Seba, né? Que ele quis criar uma divisão, né? Uma divisão entre o povo, ele quis iniciar uma rebelião, né? Então ele acabou dividindo o povo de Deus. Mas os que são fiel a Deus e temente a Deus seguiram a Davi, né? Então o que quer dizer, irmão? Quer dizer que nós devemos seguir sempre a Deus, não desviar o caminho dele, né? Porque desviando o caminho de Deus, nós só vamos tropeçar, né? Só vamos encontrar pedras na frente, né? Nós não vamos chegar em lugar nenhum sem Deus. Então nós temos que seguir a Deus, que nem o povo de Judá fez. O povo foi temente, o povo foi fiel a Deus. Então o povo seguiu a Davi. O povo não seguiu Seba, né? Porque lá no final, né, desse versículo aqui, tem uma mulher, né? Uma mulher que aparece no final dessa história, falando que ela era temente de Deus, né? E acaba Seba morrendo, né? No final dessa história, né? Essa mulher, ela era uma mulher pacífica, né? Uma mulher fiel a Israel, né? E ela acaba cortando a cabeça de Seba e jogando pelo muro, porque Judá, né? Davi, os homens de Davi iam atacar, né? E ela apareceu e falou: não, vocês vão destruir o que é de Deus. O que vocês procuram? Eu sou uma mulher fiel e pacífica e fiel a Israel. Aí o filho de Davi, Joel, falou que era Joabe, falou que era somente Seba, né? Que ele não queria atacar a cidade. Ele queria somente Seba. E ela disse: então, se é o que vocês querem, não precisa atacar, né, a cidade. Eles cortaram a cabeça de Seba e jogaram por cima do muro. E aí ficaram tudo em paz. E Joel voltou para a sua cidade. Né, amém? Né, irmãos? Amém? É isso que eu entendo, né? Que lá no final dessa história acontece isso, né? Seba, desobediente e rebelde, acabou morrendo, né? E foi um monte de gente que seguiu ele de Israel. E o povo que foi temente e fiel a Deus seguiu a Davi. Glória a Deus, irmãos. É o que eu entendo desses 3 versículos, né? Que fala de Seba, né? É o que eu entendo. Por hoje é só, irmãos. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde e um dia abençoado na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por hoje é só, irmão. Deus abençoe vocês.